Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui quem tá falando é o Igor Ramalho e hoje eu quero falar com vocês um assunto que muita gente me pergunta. Professor de inglês só assiste as coisas em inglês sem legenda? E aí, mito ou verdade? Antes de continuar esse vídeo, comenta aí embaixo o que você acha. Bom, eu não falo por todos os professores aqui, tá? Existem professores e professores, eu falo por mim. Eu, particularmente, praticamente só assisto tudo em inglês, com exceções. Algumas vezes eu prefiro colocar legenda em inglês, algumas vezes eu prefiro assistir sem legenda. Não tenho muito um padrão pra isso. Isso aqui eu quero legenda, isso aqui não. Realmente não tenho muito um padrão pra isso. É só o meu feeling do momento. Mas algumas coisas que precisa ser desmistificado aqui é que professor de inglês entende absolutamente tudo. Cara, não. Na verdade, não. Eu já conheci, por exemplo, um escocês que ele era do oeste da Escócia. Não dá pra entender o que ele fala. Não dá. Se você que fala inglês e tá pensando em qualquer coisa aí, eu te desafio a assistir o filme Young Offenders. Tem na Netflix, se você quiser assistir. Eles são de Cork. Cork é uma região do sul da Irlanda. O sotaque deles é impossível de entender. Quando eu morei lá, eu consegui até entender melhor. Mas, cara, não consegui assistir o filme em inglês sem legenda, porque não dá pra entender as palavras dele. Mas se você colocar em inglês com legenda, aí sim você entende. A série Peaky Blinders, por exemplo, que é uma série tão conhecida, pra mim é um pouco difícil assistir aquela série sem legenda, porque é um sotaque forte, é um sotaque diferente, engloba pessoas de várias partes do Reino Unido, vem pessoas da Irlanda também, e o sotaque é muito variável. Então, muitas vezes é difícil de entender. Então esse mito de que professor de inglês só assiste filme em inglês, como eu disse, não posso falar por todos os professores, mas eu falo por mim. Não, alguns filmes eu assisto sim em legenda com português. E algumas vezes eu simplesmente coloco com legenda em português, não é por nada, assim, eu vou assistir uma série e coloco a legenda em português simplesmente porque eu quero. Não é que todas as vezes eu assisto com a legenda em inglês. Eu sempre prefiro, a maioria das vezes eu prefiro sem legenda, com legenda, como eu já disse, mas algumas vezes eu acabo assistindo com a legenda em português. Quando eu tô, por exemplo, com a minha namorada, ela prefere ver com a legenda em português, ela fala assim, inglês seria capaz de entender, mas eu acho que não é 100% das coisas que ela entende. Então, é preferível, quando a gente tá junto, eu prefiro colocar também a legenda em português para que a gente possa entender a série junto, curtir a série junto e tudo mais. Uma outra coisa é o vocabulário em algumas séries. Se você for pegar uma série, por exemplo, Suits, ela não é uma série difícil de assistir em inglês, só que ela tem muita terminologia técnica, que é terminologia de lei, é terminologia de advogados, terminologia judicial. Às vezes é um pouco difícil de entender. Para mim foi muito importante. Eu aprendi muitas palavras novas em inglês assistindo aquela série. Mas no começo foi um pouco difícil, na verdade, para entender. Essa foi uma série que eu assisti 2 vezes. E foi uma das séries que eu assisti uma vez lá atrás, antes de eu aprender inglês de verdade. Eu tentei assistir ela em inglês, com a legenda em inglês, e eu não falava inglês ainda, não deu certo. E aí eu coloquei com a legenda em português. Foi uma das séries que eu mais aprendi inglês com legenda em português. Eu vou ainda fazer vários vídeos sobre isso. Esse mito de que não dá pra aprender inglês assistindo com a legenda em português, como eu disse, é mito. Você pode aprender muito inglês com a legenda em português. 2 séries que eu fiz isso e aprendi muito foi, como eu disse agora, Suits e Breaking Bad. Cara, eu sou apaixonado nessas 2 séries e você pode sim aprender muito com a legenda em português. Bom, esse é o vídeo que eu queria deixar aqui, desmistificar algumas coisas, para ensinar algumas coisas também. Fica ligado que eu vou postar vários vídeos sobre como aprender inglês com séries, como aprender inglês com legenda em português, com legenda em inglês, sem legenda, como aprender com música, enfim, muito mais. Se você gostou desse vídeo, clica aí em gostei, ativa o sininho para receber notificação, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!